Olá, pessoal. Eu sou a Kátia. Olá, pessoal. Eu sou a Karina. E este é o podcast Vidas Inversas. Bom, bem-vindos a mais um episódio do Vidas Inversas. Aqui nesse podcast nós recebemos vidas inversas, pessoas que de alguma forma receberam alguma situação na vida e inverteram essa situação. E a inversão dessas pessoas pode ser a motivação de outras. Por isso que nós recebemos essas pessoas aqui, né, Ká? Exatamente. E com bastante alegria, com muita honra, nós temos a ilustre presença, que é o retorno de uma grande convidada que esteve conosco aqui na primeira temporada. Cuja presença foi extremamente requisitada, né, Karina? Nossa, foi muitos comentários e pedidos. É a Thaís, eu quero saber o resto da história dela, eu quero saber mais sobre a Thaís. E a gente também ficou com esse gostinho, né, cara? É isso aí. Então, como a Karina já se antecipou aqui, né? É verdade. Nós recebemos hoje aqui uma pessoa muito querida por nós, é uma amiga, é uma parceira, é uma mulher de muita inspiração para nós. É a Thaís Araújo. Seja muito bem-vinda, Thaís. Bem-vinda novamente, fique à vontade. Aqui a casa é sua. Em casa. Já me sinto em casa. Ai, que ótimo. Quando veio esse convite, confesso para vocês que eu também fiquei com esse sentimento de preciso continuar. Eu acho que as pessoas precisam saber um pouquinho mais, porque a sensação, assim, que eu parei pela metade, né? Isso. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade, Kátia, Karina. Obrigada mesmo por essa oportunidade, porque também é muito importante para mim. Que bom, muito bom. Que ótimo. E assim, pessoal, só para introduzir, se você não assistiu o outro episódio da Thaís e caiu de paraquedas aqui, a gente vai deixar um link na descrição ou aqui aparecendo para que vocês cliquem se quiser dar uma pausa nesse, assistir primeiro o outro, ter essa introdução, né? Lá a Thaís trouxe muito a sua vida pessoal, a Thaís falou um pouco sobre infância, sobre os seus traumas, como ela chegou até aqui, né? Essa mulher forte, vibrante, maravilhosa, com esse sorrisão. Mas hoje a gente vai distinguir um pouco mais sobre carreira. Hoje a Thaís está num outro momento da carreira dela também. Então a gente vai trazer um pouco mais disso. Mas é claro, né? Não tem como deixar de lado vida pessoal e trabalho, né, Thaís? Não, até porque é uma das coisas que eu acredito muito e eu entrego isso também naquilo que eu faço, que você é o que você é. Sim. Você não tem como ser duas pessoas distintas na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E quando nós temos essa clareza é muito importante, porque nos ajuda a nos conduzir em qualquer tomada de decisão que a gente faça na nossa vida. Maravilhosa. Bom, para não perder o costume, né? Eu sei que as pessoas estão ansiosas para ouvir a Thaís. Nós também estamos bem ansiosas. Eu quero aproveitar esse primeiro momento aqui para fazer um merchan aqui. Sim. Um merchan, né? Para quem não sabe, eu também sou escritora. Eu sou a Kátia Rangel, sou escritora. Eu tenho 2 livros lançados. O meu primeiro livro se chama Fragmentos de uma Vida Reticente. Já está há mais de um ano aí nas prateleiras e também nas prateleiras digitais e físicas. O livro eu lancei agora o mês passado, em maio, também está por aí. No decorrer aqui da nossa bate-papo, a gente vai colocar aqui no fundo para vocês verem também. Está disponível digital e físico pela Amazon. E logo mais nós teremos novidades. Não é o caso hoje aqui, mas aproveitando esse momento, nos sigam nas nossas redes sociais. Isso. Comentem, compartilhem com outras pessoas que vocês acham interessante. Sigam, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem com outras pessoas. Como a Karina colocou agora há pouco aqui, o intuito do nosso podcast é que esse bate-papo, que essa história que a gente vai ouvir hoje aqui, que a gente costuma ouvir, ele possa atingir e alcançar outras pessoas que, muito provavelmente, estão precisando desse empurrão na sua vida agora, né? Dessa inspiração. E esse é o intuito principal desse podcast, né? E os links vão ficar aqui também para adquirir o livro da Kátia. Exato. Viu? Na descrição, vai aparecer aqui. Não vai ficar difícil para vocês encontrarem. Nós não vamos deixá-los esquecer. Não. Então é isso. Thaís, nós te trouxemos hoje aqui com muita honra, como eu disse no início, porque além de nos inspirar como uma mulher que teve toda uma trajetória de batalhas e de várias inversões, se a gente for pensar a Thaís, a gente não pensa a Thaís como uma pessoa que inverteu uma história de vida, mas uma pessoa que inverteu uma série de histórias consecutivamente e que hoje é uma grande executiva, é uma grande mulher, é uma grande esposa, é uma grande cristã praticante, e que tem toda uma trajetória de inspiração constante. Inspirar é uma ação não para poucos, mas eu não diria para poucos, para qualquer um que queira realmente impactar outras vidas. E a gente sabe que a Thaís nós que convivemos com a Thaís, sabemos que a Thaís é essa pessoa.
E aí, a gente olhando para aquela história que a gente contou aqui no primeiro episódio com a Thaís, a gente pensa assim, tá, a Thaís superou tudo isso que aconteceu e hoje nós a conhecemos esse mulherão todo, essa potência de vida, de pessoa, de profissional. E como é que tudo isso aconteceu? Onde é que foi esse ponto? O que aconteceu? Que habilidade, que competência, que sentimento, que ação, que fé? O que te levou a fazer essa grande reviravolta e te colocar no caminho dessa Thaís que a gente conhece hoje? Uau! Que bom que você me perguntou. Que bom, que pergunta importante. Uma pergunta como essa, ela me faz refletir também, trazer, de fato, a Bíblia diz que trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Uhum. E começa por aí, né? Quando a gente se reconecta com tudo aquilo que nos trouxe, de fato, esperança. E é um pouquinho de tudo. Então, a Thaís, por exemplo, ela teve que desenvolver uma habilidade de comunicação. E quando eu falo de comunicação, não é só sobre o quanto eu vou falar bem, ou o quanto, mas também o quanto eu vou me posicionar, o quanto também eu vou me fazer a escuta, que as pessoas me ouvem, parem para me ouvir. Né? Então, eu tive que desenvolver isso, até porque... Importante, gente, vocês precisam ouvir o podcast anterior. Isso. Até porque eu era muito difícil, né? Então, eu tinha de fato... E também no mundo corporativo, lembra que nós introduzimos dizendo nós somos as mesmas pessoas. Sim. Então, no mundo corporativo, o meu comportamento era igual. Vamos traduzir esse... Era muito difícil. Quando a gente fala assim, eu tenho um pouco de entrave com essa colocação, porque eu ouvi isso a minha vida inteira e escuto hoje ainda, né? Sim. Em muitos momentos. Do tipo assim, hoje pouco, mas eu já ouvi muito do tipo, você é uma pessoa difícil de conviver. E eu acho que existem alguns desdobramentos, eu queria entender, eu queria que a gente estressasse um pouco isso, né? Claro. Como que é difícil? O difícil, eu ia abrir aqui, que eu também acho importante esse difícil o quê, né? Difícil de... Eu não aceitava críticas, eu não sabia conversar, eu não sabia ouvir. E principalmente quando se tratava de coisas que fosse para mim... fosse qualquer coisa que se referisse a mim. Thaís, você está falando alto. Já era um problema. Thaís, você está falando baixo. Já era um problema também. Entende? Então, assim, eu era muito reativa. Muito reativa. E isso também num mundo corporativo. Então, uma virada, assim, que foi muito importante para mim foi quando eu entrei no Itaú, em 2011, né, no dia 1º de setembro de 2011. Era algo, de fato, para mim, que era inacreditável. Eu não acredito. Você entrou em qual área, Lata? Eu entrei como caixa. Eu entrei como caixa. E como na vida da Thaís tudo tem que ter uma história assim para dar aquela pimentinha, quando eu fui convidada para o processo seletivo do Itaú, na época, eu também fui convidada para o processo seletivo do Bradesco, na mesma época. Uhum. E aí... Requisitadíssima desde sempre, né? Não, mas você acredita, Kátia, que eu estava tão feliz que eu estava vivenciando esse processo seletivo, mas eu achava tão... Eu falava assim, ninguém vai ficar comigo, não. Ninguém vai ficar. Porque quando eu entrei na primeira entrevista, que era um grupo de pessoas, tinham 30 pessoas na sala, e era atividades em dinâmicas com essas 30 pessoas. Quando todo mundo começou a falar, eu fui a penúltima. Parecia assim, eu falei, de propósito, aqui não é possível. Todo mundo começou a falar e todo mundo tinha... eu trabalhei em call center, na área de cartão, não sei aonde. Eu trabalhei na empresa XXX. Quando eu estava chegando perto da minha vez, eu falei, o que eu vou falar aqui? Uhum. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Se sentiu deslocada, né? Eu me senti deslocada, porque eu falei, e agora? Tipo, quem sou eu? Quem sou eu? E olha só, olha que importante, porque assim, naquele momento, a minha autoconfiança, ela estava abalada. Ela estava assim, abalada, porque eu falei, gente, mas eu tô... Aí, eu fui empoderada mesmo de uma confiança que veio, eu quero dizer que foi de fato Deus. Aquele momento foi sim, porque eu nunca tinha passado por um processo seletivo, tá? Era a primeira vez, era um no Itaú e depois no Bradesco 2 dias depois. Uhum. Então, eu nunca tinha tinha passado por essa experiência. Então, eu não sabia o que tinha que dizer, tudo era novo para mim. E aí eu falei, não, eu tô aqui, eu vou até o fim. Aí, quando chegou a minha vez, eu tinha uma certeza. Fale a verdade. Fale quem você é de verdade, sem vergonha. Sem nada. Disse, olha, minha experiência, babá, empregada doméstica, garçonete, atendente de caixa,
lá no restaurante, sempre trabalhei... Aí eu comecei a falar, trabalhei em restaurante, assim, assim, assim. E quando passou a primeira parte, segunda parte da dinâmica, era uma dinâmica, e é muito interessante, porque nós estávamos num grupo, foi dividido 15 pessoas. Tinha 30, foi dividido num grupo de 30. E aí eles falaram assim, ó, vocês precisam criar um produto que não existe, vocês precisam vender para esse outro grupo. E aí eu tava no meu grupo e ninguém falava. E aí eu falei assim, eu tive uma ideia de um produto. Te dei a ideia, compartilhei, em resumo. Aí, quando foi na hora de apresentar o produto, um rapaz olhou para mim e disse assim, você apresenta? Eu disse, eu? Você deu a ideia, você apresenta. Aí ele, você. Só que ninguém tinha combinado isso. Sim. E na hora, eu apresentei. E deu muito certo. Ou seja, eu costumo dizer assim, eu nunca mais vi esse rapaz, mas eu digo, aquele rapaz me ajudou a entrar no Itaú. Né? Sim. E aí, quando... Sempre destemida você, né, Thaís? Exato. E aí, quando foi para fazer a terceira entrevista, eu fiz com a Gabriela Pacheco, que era a reunião presencial, one-on-one, e eu tava com conjuntivite. Tava com conjuntivite. E era o mês do meu aniversário. E adivinha, nós estamos no mês do meu aniversário. Ai, já parabéns adiantado. Parabéns. E aí, eu fui fazer a entrevista e eu lembro que ela disse assim, na entrevista, ela disse, quem sabe não é o seu presente de aniversário? E realmente, ela ligou para mim na sexta-feira, meu aniversário era no sábado, ela me ligou na sexta para dizer que eu tinha passado. Então, foi assim que eu entrei no Itaú, entrei como caixa. Então... gente, se vocês... É porque não deu tempo, Kátia, mas se eu tivesse a oportunidade de mostrar para vocês as fotos, era muito diferente, era tudo muito diferente. Eu ainda não sabia nem me arrumar direito para ir pro banco. Eu nem tinha roupas apropriadas para isso. Então, eu fui com o que eu tinha. Né? Sim. Você fez o melhor com o que você tinha. Eu fiz o melhor com o que eu tinha, mas eu fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida. E aí, quando eu... Fiquei como caixa, foi muito rápido também a minha transição, porque menos de um ano como caixa, eu já estava sendo cogitada para ir para a área comercial. Então, já estava... Não, ela tem que vir para a área comercial, eu quero ela na... Não, mas tem que fazer um ano de banco. Quando eu fiz 11 meses de banco, a gerente, na época comercial, já começou a falar, não, eu quero ela no comercial. E aí, eu fiz essa transição, eu saí do caixa, eu fui para a área comercial, fui atendente. Então, fiquei um tempinho como atendente, aí fui promovida para assistente. Depois de assistente, eu fui promovida para gerente de relacionamento Uniclass. E ali, quando eu fui promovida para gerente de relacionamento Uniclass, foi quando começou a dar uma virada de chave. Muito importante para mim. Foi uma virada, assim, que eu me percebi que eu já gostava muito de liderar, que eu gostava de pessoas. E que não era pelo cargo, por um título. Porque eu era gerente de relacionamento, mas como gerente de relacionamento, eu me posicionava já como um gerente geral, né? Então, como cuidava dos negócios, me preocupava com o negócio e principalmente me preocupava com as pessoas. Sim. Mas para conseguir chegar até gerente de relacionamento, eu ainda estava como atendente, e eu tinha uma gestora, Mariana Lago. Obrigada por tudo, meu amor. Ela foi muito importante para mim. Porque um dia ela parou e disse assim, Thaís, eu vejo uma competência muito grande em você, eu vejo brilho nos seus olhos, que você só precisa de oportunidade. Que se der oportunidade para você, você vai ser a melhor colaboradora, mas Thaís, você só vai conseguir se você mudar. Se você não mudar, você não vai conseguir ficar aqui no Itaú. E eu Posso fazer um ponto? Claro. Um ponto. A gente vai voltar nessa aqui, é Mariana, né? É. Mariana. Voltar na Mariana, mas eu quero voltar um pouquinho. Lembrando que o nosso podcast existe para que outras Thaíses por aí falem assim, olha, eu tô nesse lugar aí e pode dar certo para mim também. Sim. Né? Aí, antes de chegar aqui, quando a Thaís começou a tratar da personalidade da Thaís e outros afins de personalidade, eu queria voltar um pouquinho aqui, onde você fala assim, olha, eu entrei, aí eu tive uma ascensão muito rápida, o pessoal gostou de mim e foi me dando oportunidade e eu não sabia nem me vestir. Sim. Eu não tinha roupas. Quando você fala isso, me remete a um tempo da minha vida também. E talvez diferente de mim, você tenha tido pessoas que te instruíram a isso. Como é que foi você se conectar com essa questão? Como é que a gente pode chamar isso de dress code? Dress code, né? Como é que você se conectou a isso? Que você falou assim, quando aconteceu, alguém te instruiu, como é que foi essa virada? Do tipo assim,
eu preciso me vestir apropriado para esse ambiente de bancário, para esse ambiente de cliente? Ou alguém te chamou e falou assim, Thaís, vem cá que eu quero te dar uma dica? Como é que foi isso? Não, isso não aconteceu. Eu não tive essa orientação. Eu não tive, mas eu tive insights. Pelo Sozinha? que eu tava vendo. Isso, pelo que eu... Você já olhou o ambiente, você foi pensou, pegando preciso no me lugar. adequar Eu olhei aqui nesse ambiente. Exato, eu olhei o ambiente e falei, eu tô parecendo um peixinho fora d'água aqui. Tô parecendo alguém estranho. Mas não tinha preconceito quanto a isso, ou tinha? Não, olha, eu nunca vivi preconceitos dessa forma, mas confesso que talvez a minha ingenuidade também não me deixava ver a maldade das pessoas. Perceber isso, né? Porque tinha, assim, muitas piadinhas, sabe? Ah, sempre tem, né? Lá, nordestina. Tinha, sim. Tinha algumas, principalmente quando eu tava no caixa. Ainda na época do caixa. E, assim, eu até lembro perfeitamente que eu tenho, acredito que eu ainda tenho foto, que eu fui com um vestido, gente, que eu olho hoje e falei, gente, eu não acredito que eu fui trabalhar com esse vestido. E como que ninguém me disse nada? Como que ninguém... Por que ninguém avisou? Porque ninguém avisou. Então, eu fui percebendo esses insights. Quando você trabalhava no Itaú, que você falou assim, ninguém avisou, a gente tem uma brincadeira, assim, acho que todo mundo deve ter, né? Quando a gente vê alguma coisa... Hoje em dia, acho que menos. Hoje somos mais maduros, mas quando você é mais jovem, você encontra uma pessoa com uma roupa que você fala, não tinha uma mãe para avisar? Não tinha uma amiga, uma irmã? Você morava com quem nessa época? Quando eu entrei no Itaú, eu estava morando... Olha que interessante. Eu estava morando numa pensão na Brigadeiro Luiz Antônio. E eu estava morando sozinha. Estava morando numa pensão. E a agência que eu fui abrir minha conta era a esquina da onde eu morava. Então, eu estava sozinha naquela época. E a minha rede de conexão, Kátia, meus amigos... Era pequena? Eram muito pequena e era igual a mim. Sim, eu entendo. Eu estou Entende? perguntando Então, isso para que as pessoas se familiarizem mesmo com isso. Porque sim. eu me familiarizo 100% com essa situação. Então, não tinha essa pessoa com qual eu olhasse e me referenciasse. Então, eu fui criando essa referência de vestimenta dentro do Itaú, olhando as pessoas, olhando, principalmente, eu olhava para o time comercial e eu falava, uau, Gostei. Nossa, que bonito, né? Então, assim, sempre muito perspicaz você, né? Olhava assim, sempre, né? E você sabe que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei no Itaú, quando eu tive a oportunidade, foi ir numa loja comprar roupa. Eu lembro da emoção que eu senti, gente. De comprar. Nossa, meu Deus. Fazer aquela lavagem no guarda-roupa, né? Nossa, assim, a minha alegria de ir lá e comprar um monte de look. E na minha percepção estava tudo certo. Eram as roupas certas, tá? Mas eu ainda não tinha alcançado. Mas sabe que Thaís tocou num ponto... Era o primeiro passo. É o primeiro passo, né? A percepção e a ação. Sabe que a Thaís tocou num ponto muito importante aqui, que a gente discutiu aqui num outro episódio com um rapaz, com o Eliandro, né? Que é assim, quando você surge, emerge da pobreza, da falta de orientação, de tudo isso... dificilmente você viu referências de como se vestir para determinado ambiente. Você não tem você não faz essa separação. Você não sabe, por exemplo, esta roupa é para a igreja, esta é para a praia. Essa é para uma festa noturna. Você não tem essa percepção. E também, às vezes, é a que você tem, né? E não tem tudo como que separar. você tem. Você só tem aquilo. Mas eu acho que o que eu tô achando bonito da Thaís e o que fica também de exemplo é que em nenhum momento a Thaís pegou e falou, não é para mim. Eu não tenho como estar aqui, porque eu não tenho nem roupa para estar aqui. Porque tem gente que se retira do ambiente, que não deixa a autoestima, né, se elevar. Você não, você falou assim, não tá certo, mas assim que der... Eu vou lá, vou comprar mais roupinha. E depois. Indo para os próximos passos, né? Então, sempre muito corajosa. Nunca recua. Eu sempre mergulhei. Eu não sei onde vai sair. Eu não sei que lado eu vou sair. Mas eu vou mergulhar. Eu vou e assim... Medo, sim. A gente sente medo. A gente se sente insegura também em alguns momentos. Mas eu percebo, e até trazendo para vocês essa trajetória, eu percebo, sim, que a minha ação, a minha atitude é o que me fez chegar até aqui. Senão, não você teria nunca dado certo. recuou a nada. Você nunca recuou. Nada realmente te impunha medo. Tipo, realmente não dá. Você nunca teve esse sentimento? Ou tinha e falava assim, vai ter que dar pra mim, não tem outra opção. Vai ter que dar. Eu não tenho opção. Eu pensava assim, eu acho que não vai dar certo. Aí, ao mesmo tempo, eu falava, vai ter que dar. Vai ter que dar certo. Então, aí voltando aqui pra Gabriela... Mariana, isso, Mariana. Aí aí a Thaís foi lá, ficou percebendo o ambiente, as pessoas estudando lá mentalmente, falando eu preciso me adaptar, eu preciso ficar paisana aqui, né? No meio dessa galera aqui, eu vou usar assim, assim, assado.
Depois eu quero saber desse vestidinho aí, mas não nem outro. Depois a gente quer ver foto. Eu acho que eu tenho foto no ainda. off. E aí, legal, você foi se desenvolvendo, se desenrolando, enfrentando tudo e todos sozinha. Aí chegou a Mariana lá e falou assim, Thaís, vem cá, eu quero te dar outra dica. Essa dica aqui já não é mais sobre roupa, não, tá? Não é sobre dress code, é sobre personalidade, postura. Aí conta pra gente como é que foi isso. Eu tinha muita dificuldade de aceitar crítica. Muita. E principalmente falar da minha personalidade. Você quer ver uma leoa era quando alguém mexia na minha personalidade. Mexa com qualquer coisa, menos comigo. E aí eu sou assim, Gabriela. Eu tinha isso mesmo. Eu nasci assim, mas eu sou... A primeira fala da Thaís era, eu sou assim. Eu sou É meu assim, jeito. é meu jeito. Era uma amuletinha que eu usava. E aí a Mari, ela falou pra mim, assim, eu lembro como ela foi tão flexível e tão natural. Ela sentou, assim, numa mesa que tinha atrás. Ela sentou na mesa, ela nem sentou na cadeira, conversando comigo, assim. Ela disse, tá, eu vejo que você tem muito sonho grande, que você, se eu te der as oportunidades, você vai fazer e vai fazer o seu melhor. Mas se você não mudar, você não vai poder continuar. Porque as pessoas não vão aprovar. As pessoas não vão querer estar no mesmo ambiente. Olha só, não vão querer trabalhar com você, não vão querer estar no mesmo ambiente que você. Aí eu olhei aquilo, eu levei um choque. Um choque mesmo. Eu lembro que a minha afeição, eu falei, meu Deus. Mas foi a primeira vez que eu parei. E porque você sabia que ela gostava de você. Sim. Eu percebia que era muito verdadeiro. Vocês tinham dela. intimidade, né, pra ela. Verdadeiro. Era muito. Ela é uma gestora, inclusive ela está até hoje, tá? Inclusive assumiu a superintendência da regional que eu trabalhava antes de sair agora, recente. E é uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem a família dela, a gente não tem essa convivência tão próxima de se falar, mas ela faz parte de uma das pessoas que eu tenho muita admiração e sempre admirei muito o profissionalismo dela, a liderança dela, uma pessoa muito envolvente. E ela me ajudou muito nessa mudança de chave, porque foi a primeira vez que alguém me fez parar e falar assim, isso te atrapalha. Você precisa ser mais leve, você precisa parar de tanta dureza. Talvez, e aí para quem ainda não assistiu o podcast, volta lá que você vai entender. Sim. Era a minha armadura. E aí eu posso desarmar, tá tudo bem. Eu não preciso, agora eu preciso ser alguém melhor. E eu me permiti. É óbvio, gente, que isso não aconteceu. No dia que ela falou, no dia Sim, seguinte, você já lógico. chegou outra Você Thaís. sentou na cama uma noite e falou, a partir de amanhã... Mas foi a partir dali que eu comecei a me perceber. A me perceber falando, a me perceber as minhas ações, a perceber como que eu... E aí eu quis muito. E acredite, eu pedia muito para Deus. Eu pedia para Deus assim... Eu ainda nunca tinha feito terapia, nunca tinha feito nada ainda, de nenhum tipo de desenvolvimento pessoal. E eu falava assim para Deus, Senhor, eu não sei como, mas me ajuda. Porque eu falava para Deus, eu não quero ser assim. E eu também, quando criança, falei isso para Deus. Eu falei, eu não quero ser assim, então me ajuda, Senhor. Me ajuda a mudar, porque isso está me afastando das pessoas e eu não quero perder. Porque aquela porta que se abriu para mim dentro do Itaú, imagina, eu não queria perder de jeito nenhum. Sim. Eu não queria. E aí eu me propus, sabe, assim, dia a dia, a mudar, a me colocar nesse lugar de ser alguém melhor. E aí, tá, nesse entremeio todo, a gente sabe que uma série de outros recursos intelectuais entram, né? E aí, você já estava no Itaú. Quando você entrou no Itaú, você estava estudando, estava fazendo faculdade, alguma coisa? Sim, estava fazendo faculdade. Estava fazendo faculdade Estava do quê? fazendo faculdade, administração de empresas. Aí, beleza, você foi lá e durante esse processo de Itaú, você concluiu a faculdade e você estudou mais... Teve mais alguma coisa, mais algum processo, um curso, um workshop, uma sessão, meditação, que nesse período... Eu sei que você é uma pessoa cristã, você já ressaltou aqui algumas vezes, em que você sempre foi uma mulher de oração, de colocar nas mãos de Deus, de pedir força, né? Não que Deus vai chegar lá e fazer uma lavagem, amanhã você está mais leve para lidar com as pessoas, mas vai talvez te dar um esclarecimento. Esse esclarecimento nem sempre vem em forma de como é que fala? De revelação. Você precisa estudar alguma coisa, ler alguma coisa, dividir alguma coisa. Teve algum processo? Uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, Kátia, foi na faculdade. Eu lembro do meu primeiro semestre, quando eu entrei na faculdade, eu fiz administração de empresas e uma das primeiras matérias que eu tive foi direito. E eu lembro do que a professora de direito falou, ficou muito marcante para mim. Ela disse assim, olhe bem para vocês, se olhem. Ela disse pra gente, se olhem. Olhem como vocês estão vestidos hoje, olha como vocês estão se comportando hoje, que até terminar a faculdade, vocês serão outras pessoas.
com comportamentos diferentes, com relações diferentes, se vestindo diferente. E aí ela disse, porque isso acontece naturalmente. E eu estar na faculdade, para mim, naquela época, já foi um grande avanço. Porque quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava no restaurante. Eu trabalhava no Tenda Paulista, na Avenida Paulista. Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade. E o meu salário eu ganhava R$900 na época. Não, menos. Era 750 ainda, eu não tinha sido promovida. Eu ganhava 750. Eu pagava 450 de aluguel. E eu estava pagando 300, era 350 de faculdade. Então, era muito importante para mim aquele passo. Muito, nossa, muito, muito, muito importante. Só que quando encerrou o primeiro semestre da faculdade, aí aumentou o valor. E aí eu já falei, poxa, eu não consigo pagar. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma carta. Próprio punho. Fiz uma carta, achei que poderia dar certo. Fiz uma carta pro diretor da escola. Pedindo para ele, contando a minha história. E falei assim para ele, olha, eu não estou pedindo que seja de graça, mas estou pedindo sua ajuda. Mas não deu certo, enfim. Consegui fazer a faculdade. Como? Eu indo trabalhar lá na Paulista, eu andando ali na Rua Augusta, a pé, eu estava indo para lá a pé, para Paulista. Aí eu passei na faculdade, que tem lá até hoje, a FAM. E eu falei, vou entrar aqui para conhecer, quem sabe, né? E eu achei curioso que quando eu entrei na FAM, que eu fui na parte da secretaria para saber valores, quem me atendeu foi a mesma moça que me atendeu na outra faculdade quando eu fui entregar a carta. E quando eu cheguei lá, ela me reconheceu. E ela me chamou pelo nome. Ela Olha disse, só. Thaís, vem cá, eu te atendo. Vem cá, que bom te ver. Por que te traz aqui? Olha Tamires, só. linda. E aí a Tamires falou assim, nossa, que você tá aqui, o que aconteceu? Aí eu falei, não deu certo lá, eu queria saber como é aqui. E olha as peças, né, se encaixando, porque por isso que eu falo que Deus sempre colocou pessoas e projetos para me abençoar. E aí eu contei para ela, falei assim, eu tive que trancar a faculdade, porque eu preciso muito, mas eu não consigo pagar. Ela falou assim, eu acho que eu consigo te ajudar. Olha, Porque aqui na FAM, ela falou assim, aqui na FAM nós estamos com um projeto que só é para agora. Quem começar agora vai terminar a faculdade pagando o que começou. E eu já fiquei tão esperançosa, eu falei, eu Agora é consigo. minha chance. Agora eu consigo, é minha chance. Eu falei, agora é minha chance. E eu, pronto, eu agarro as oportunidades. Isso, verdade. Aí eu falei, agora é minha chance. Aí ela me deu uma segunda notícia. Ela falou assim, mas eu tenho uma segunda notícia para você que eu acho que pode te ajudar. Falei, qual? Ela disse assim, existe um projeto chamado Escola da Família. É um projeto governamental. E que se você for aprovada, o governo paga a tua faculdade. Aí eu disse, que eu preciso provar o quê? Ela disse que você não tem condições de pagar a faculdade. Isso tá fácil. Tá fácil, é real. Rapidinho. Assina onde? Pra quem que eu tenho que falar? Onde eu assino? Aí eu fiz o cadastro e deu tudo certo. Aí eu fui aprovada. Aí eu comecei a fazer esse projeto governamental, que são projetos voluntários. Você vai na escola, dentro do bairro que você reside, e você, todo final de semana, você entrega projetos voluntários lá. Seja culinária, seja educacional, seja internet. O que você tiver habilidade de fazer. E aí, foi assim que eu consegui fazer minha faculdade. Gente, tinha dias, finais de semana, que eu trabalhava, era sábado e domingo. Eu descia aquela Consolação, a Rua da Consolação, para minha casa, chorando. De cansada, eu estava cansada. Sim, sim. Eu estava cansada. Às vezes eu estava tão cansada, porque eu queria descansar, eu queria um final de semana, eu queria fazer alguma coisa diferente, mas não dava. Mas eu descia chorando, mas eu descia grata, mas eu falava assim, Senhor, me ajuda. Sim. Só me sustenta, né? Eu falava assim, só me sustenta. E aí, nesse projeto, por que eu tinha que contar essa história? Porque aí, nesse projeto, quando eu estava lá, foi que eu entrei no Itaú. Então, quando eu entrei no Itaú, eu estava no projeto da Escola da Família. E continuei. Você ficou até o fim da faculdade? Eu fiquei... Não. Aí, quando eu fiz 1 ano de Itaú, eu fui aprovada na Bolsa Auxílio Educação do Itaú. Ai, que maravilha. Aí, aí, pelo valor que eu estava pagando de faculdade, o auxílio que o Itaú me dava era exatamente o valor cheio da faculdade. Então, eu não pagava nada. Então, por 1 ano, eu encerrei o último ano pelo auxílio da Bolsa de Contemplação do Itaú. Ai, que delícia. E aí eu ainda não tinha feito nada de imersão fora. Aí, depois, eu fiz a pós-graduação. E a pós-graduação era algo que eu queria muito. E eu achava assim, será que um dia eu vou conseguir? Meu Deus do céu. O pessoal sempre comentando assim, Mackenzie, o FGV, né? Sim. E sim, eu olhava assim e falava, será que um dia eu vou conseguir? E aí saiu também a inscrição da Bolsa Auxílio lá do Itaú.
Só que aí eu não estava cadastrado em nada de pós-graduação. Aí eu fui ousada e falei assim, eu vou me cadastrar. Só que lá tem que colocar que curso você tá. Eu falei, eu profetizei lá, tô em curso tal, tá? Cadastrei. Aí, um dia, eu lembro como hoje, dia 30 de março. Era dia 30 de março, que ia virar um mês para abril. Chegou o e-mail, você foi aprovada na Bolsa Auxílio Educação da pós-graduação. Uma sexta-feira. Eu falei, e agora? Preciso me cadastrar. Agora você vai ter que... Agora eu tenho que... Eu lembro, aí eu liguei no cumprir Mackenzie. a promessa. Gente, eu liguei no Mackenzie, desesperado. Falei, moça, qual o curso que começa o mais rápido? Ela disse, aí ela, Thaís, tem um curso que começa segunda-feira. Eu disse, não, segunda eu não consigo. Ela, não, mas aí você consegue vir quarta. Gente, era o curso que eu tinha falado. Sério? Sério. Eu falei, é esse. As coisas todas Vai ter que ser conversando. esse aí. Eu falei, não é esse. Então, eu mergulhei. Entende? Então, eu fui aproveitando as oportunidades. Porque o auxílio, né, os benefícios que eu usufruí quando eu estava lá foi muito importante para mim. Sim. Porque o valor em si de uma pós-graduação, eu ainda era assistente, eu não conseguia pagar. Imagina, não conseguia mesmo. Só o valor da bolsa era mais de R$ 1.300. Então, eu não conseguiria. E com a Bolsa Auxílio, aí eu conseguia. Aí eu falei, não, aqui... E uma coisa que eu sempre quis, Kátia e Karina, eu abria mão de qualquer coisa pelos meus estudos. Por mais que fosse apertado financeiramente ali, porque eu tinha um aluguel para pagar, mas eu falava, o meu estudo eu vou tirar do que for, aqui eu pago. Aqui eu pago. Aí até aí eu estava só nesses estudos, né? Aí foi depois que eu comecei a um interesse por um autoconhecimento. Foi quando eu fui me conhecendo mais e fui percebendo que tinha coisas que não estavam resolvidas dentro da Thaís. E que isso atrapalhava meus processos, relacionamentos. Né? Mas sua evolução também. Principalmente, a minha evolução. Então, eu tinha muita dificuldade com psicólogo. Eu não conseguia. Você não acreditava? Não, eu tinha um bloqueio, assim, ó. Que é desconfortável, né? Terapia é desconfortável no início. E sabe o que era mais dificultoso pra mim? Era entrar numa sala e eu falar, e ela ficando pra minha cara. Então, desconfortável. E a pessoa ficou olhando. Você não sabe o que a pessoa tá achando, né? Ela tá pensando o quê? Tá com essa cara. Aí eu pensava assim, mas gente, ela não tá aqui pra me dizer assim, faz tal coisa. Faz tal coisa. Vai por esse caminho. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Então, eu tinha essa resistência. Eu tinha muita resistência. Então, até isso, porque eu podia usufruir isso pelos meus benefícios, mas eu não quis aproveitar. Só que, estando dentro da empresa, sim, a gente vai vivenciando, tem muito treinamento. Claro que é muito treinamento muito direcionado para produtos, sim, né? Mas o que mudou para mim, assim, primeiramente, volto a ressaltar aqui, porque é muito importante, foi essa busca constante, né? Nossa igreja, eu estou há 13 anos na Cidade de Refúgio, minha igreja inclusiva, e tem uma campanha lá chamada Tempo de Cura. É toda quarta-feira. E ali foi onde eu vivi o meu primeiro processo de cura mesmo. Eu lembro perfeitamente de tudo que aconteceu comigo nesses processos de quarta-feira. Quem te levou para a igreja? Foi um grande amigo. Eu tenho um grande amigo, que Deus me deu esse grande amigo, que eu, inclusive, chamo ele de irmão. Uhum. Então, assim, os meus irmãos de sangue também sabem, eu trato ele como irmão de tanto que é o Gilmar. Que até hoje nós somos best friends. Muito. E o Gil falou pra mim, irmã, abriu uma igreja, acredita, uma igreja inclusiva que aceita a gente como é. Aí eu olhei pra ele. Essa igreja não existe. Eu falei, você pensou? Eu falei, Gil, conversa é essa, Gil? Ele, que conversa é essa? Eu falei, aí ele, tem até online, olha aqui. Aí ele ligou lá no celular, né? Você ficou desconfiada ainda, Gil, né? Ai, Gil, não sei não, hein? Ele falou assim, vamos comigo? Na semana que vem? Aí eu falei, tá bom, vamos. Nunca mais saí. Olha aí. Ó. Nunca mais saí. Gil, maravilhoso, fazendo a obra desde lá. E lá fiquei. Então lá eu comecei a viver umas mudanças mesmo de mindset mesmo, de cura mesmo na mente, sabe? Mas aí depois que eu vivi esse processo, aí quando eu conheci, eu tinha recebido um convite de uma amiga do Itaú. Ela falou assim, para quem tiver interesse, vai nesse treinamento de inteligência emocional, é bem legal. Só assim, ela falou assim... Jogou no ar. Mas não tinha nem entusiasmo na fala. Aí eu olhei no grupo, eu falei, gente, vou ser sincera, tá? Como estou sendo com vocês o tempo todo. Eu falei, o que é inteligência emocional? Natural pra gente. Na época eu falei, o que é inteligência emocional? Sim. Aí eu
Eu falei, eu acho que eu vou. Eu decidi ir no dia que começou. No dia mesmo que começou. Do treinamento. No dia que treinamento. Nem sabia que era 3 dias de imersão. Eu só fui. Eu falei, vou ver como é. Se eu não gostar, eu vou embora. Imagina. Você adorou. Uau! Que foi ali para mim foi assim, eu disse, precisava ter esse encontro da minha mente, do meu corpo, sabe, assim, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, e aí eu tive acesso a muitas coisas desconhecidas. Mas eu queria até fazer um ponto sobre isso que você colocou Claro. agora. Eu queria unir 2 falas suas aqui agora, né? Você colocou assim, é engraçado, Thaís, que eu acho que nossas vidas convergiram em algum momento, né? No passado, porque em alguns pontos a nossa história é muito parecida. A Karina sabe, eu fiz escola da família numa situação muito parecida à sua. Sério? É sério isso? Parecida com a Gente, Deus, muito Deus parecida. É muito perfeito. E você sabe assim, você colocou que isso me levou, isso me deu um déjà vu, você me levou para um lugar que eu estive, que aí vai convergir com essa fala que a gente está falando, que a gente está trazendo agora aqui, que é, você falou, olha, teve um dia que eu desci, e aí eu estava tão cansada, eu chorava. E quem nunca, né? O pobre, né? Sim. O pobre CLT, quem nunca? E eu me lembro que essa era uma fase muito confusa, emocional e até espiritual para mim também, né? Já tinha começado isso já nessa época. Que eu fui evangélica de pequenininha até os 30 anos, e nessa época era uma época muito confusa, de várias coisas. E eu lembro que eu estava... Você imagina como fica a cabeça de alguém que trabalha a semana inteira. Eu trabalhava de segunda a sábado. Você também trabalhava. Sim. Então, eu trabalhei de segunda a sábado. Aí você saiu super cedo, pegou transporte público, trabalhou o dia inteiro, saiu, foi para a faculdade de noite, tem que esmiuçar sua mente lá para você dar o melhor e passar nas matérias super difíceis e ler um monte de livro e fazer um monte de prova, um monte de coisa. E aí, no fim de semana que você deveria estar descansando, você está trabalhando na escola da família. Você está trabalhando. E eu me lembro que isso me revoltava muitas vezes. Eu pensava assim, por que é tão fácil para algumas pessoas? Até encontro o vídeo que a Karina postou recentemente no nosso podcast, que é, por que é tão fácil para algumas pessoas? Por que tem um monte de gente que eu conheço que estuda de manhã e está descansando agora à tarde em casa e no fim de semana viaja, e no fim de semana faz tudo isso. Tem lazer, tem a vida de lazer, então, né? Essa dificuldade que a pessoa comum enfrenta, nesse período todo que você passou, nessa época da faculdade que você estava refazendo sua cabeça, não existia um espaço-tempo para você pensar em inteligência emocional. Não tinha? Não, nenhum. Você ia pensar nisso em que horas? Onde é que a gente ia praticar isso? Não dá, né? Não tem tempo disso acontecer. Tem todo esse viés. E o que eu acho super interessante é que a Thaís é uma fonte de inspiração, né? Sim. Porque a Thaís vai contando isso, olha, mas ela chorava indo embora, e mesmo assim ela tinha um lugarzinho lá no fundo que ela falou assim, mas eu sou muito grata. Eu não conseguia ter essa gratidão, não, que você teve. E a pessoa pensava assim, poxa Deus! Né? Kátia, eu ia comentar isso com você agora, quando você foi falando, assim, eu fui lembrando da minha fala. E sabe o que eu pensava, Kátia? Eu pensava na oportunidade que eu estava tendo. Porque eu pensava assim, se não fosse isso, eu não estaria. Outra mentalidade a sua. Sim, entendeu? Muito legal. Eu tinha isso. E como eu estava num cenário sozinha, então eu falava assim, as oportunidades, é o que eu posso. É o que eu tenho, né? E é o que eu tenho. E como eu não tinha com quem contar, era sobre mim. Era sobre mim, eu não tinha quem culpar. Você estava se salvando de tudo ali. Não tinha um príncipe, uma Não, princesa que não vinha tinha. te salvar. Era só você. Não tinha, exatamente. Então, eu olhava para o cenário e falava assim... E eu lembro também uma coisa que foi muito forte para mim na escola da família, não sei se você passou por isso também, Kátia, que era assim, mas o que eu sei fazer, que eu posso fazer aqui por essas pessoas? É mesmo, pode ajudar como? Que habilidade que eu tenho, que eu posso ajudar essas pessoas a fazer o quê? Eu sei fazer uma salsicha aqui, vamos fazer. Vamos aprender junto comigo. Só que aí, olha que legal também, eu aprendi com as outras pessoas. Então, eu lembro que tinha uma senhora lá que ela fazia bordado, ela fazia artesanato com as madeiras. Inclusive, até recentemente, eu tinha uma caixa de joias que foi ela que fez. Olha, que maravilha. Guardei com muito carinho, sabe? E também uma coisa também que me conectava muito para se tornar mais leve é que a escola da família que eu trabalhava, na Consolação, do lado era um abrigo. Então, tinha muitas crianças carentes. Então, eu me conectava... Eu olhava para aquelas crianças e eu fiz o quê? Familiaridade. Eu me conectei a elas. Uhum. Era isso que me impulsionava. Você pensava assim... Eu acho que houve alguns momentos na minha vida que eu olhei para algumas pessoas que eu convivi e tentei salvar algumas pessoas durante algum tempo.
que eram pessoas que eu via como eu estava e eu pensava assim, ninguém me falou, mas eu posso falar. Né? Ninguém me instruiu, mas eu posso tentar instruir aqui. Ajudar, né? Ajudar. Passei por isso também, mas eu acho muito interessante. Acho bonita a sua história quando você fala isso. E depois de tudo, dá até aquela vergonha sincera lá no fundo de lembrar das minhas idas e vindas no domingo. Às vezes, assim, de ir e voltar, às vezes, sábado e domingo, né? Até 5 horas da tarde. Imagina. Até às 5 da tarde. 5 da tarde. Sábado e domingo, das 9 às 5 da tarde. Né? Eu acho importante a gente trazer isso mesmo, justamente por conta do vídeo, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas a Thaís conseguiu, tá vendo? Olha, tem Thaís, sim como né? chegar lá? Tem mesmo como chegar lá. A Thaís é uma fonte de inspiração. Mas eu acho que é bom a gente falar desses momentos difíceis, Sim. momento de chorar de cansaço, porque é importante falar que não é fácil, né? O nosso país não é um país que tá lá dando as coisas de bandeja. Não estava escrito em nenhum lugar. Você teve que fazer uma carta, você teve que ir lá, você teve que se expor para você poder saber da escola da família. Não tá passando na TV. Nem sabia. Não tem um monte de cartaz na rua para as pessoas saberem disso, entende? Então o país não facilita as coisas pra gente, de fato, né? Então são pessoas como você que invertem ali a curva, porque pensa assim, não é possível, eu vou ter que estudar. Vai ter que ser, eu vou ter que fazer uma carta, ninguém falou nada para você, mas você falou, não, eu vou fazer uma carta, eu vou levar, vou em outra faculdade, porque eu não vou deixar de fazer faculdade. Então assim, veio da sua vontade de inverter, Sim. é claro, né? E é bom que as pessoas assistam e vejam, falam, gente, tá nesse momento, vai atrás, porque tem. Só que não é gritado aos 4 ventos, porque não é pra gente vencer, né? Não é pra gente chegar lá, parece. Nada pra gente, né? Então é por isso que eu fiz esse vídeo mesmo que a Kátia colocou aqui agora. O que eu sempre falo é assim, não pare. Não pare. Aconteça o que acontecer, não pare. Thaís, você é uma pessoa que... Eu acho que você tem uma característica que define a Thaís. Aliás, são muitas, né? Mas a Thaís não perde nenhuma oportunidade, né, Thaís? Não perco. Sim. Essa chama ainda vive em você. Eu percebo isso, inclusive, nos movimentos que já estão acontecendo comigo. Em tudo que está acontecendo, são oportunidades. Inclusive, estar aqui com vocês. Sim. É uma oportunidade, assim, imensa. Isso ter me conectado com pessoas, com histórias. Nossa, quantas pessoas que já me conheciam, mas que não conheciam a minha história. Tá vendo? O quanto a gente não conhece... E, de fato, conecta as pessoas. Eu até postei, eu acho que vocês viram, meu pai estava lá ouvindo Sim, o pai chorar. claro, ficamos muito orgulhosas. Gente, meu pai foi muito lindo, assim. Mas o quanto isso nos conectou também. E quanto foi importante para ele, enquanto ele estava ouvindo, enquanto eu estava ali também. A gente foi se conversando enquanto ouvia, sabe? Então, foi muito, muito importante para mim. Essa questão de não parar, rapidinho. Só essa questão dela fala assim, não pare. No outro vídeo, vamos voltar aqui nesse primeiro vídeo. Gente, assiste o primeiro vídeo para vocês saberem o restante da história da Thaís, né? A gente vai deixar aqui para vocês vários momentos no vídeo para clicar e ir lá direto. Porque tiveram vários momentos na sua história que eu até me emocionei depois de assistir de novo, porque depois que acaba, né, gente, a gente assiste 50 mil vezes para fazer corte, né, Karina? para postar e vai outras e outras percepções. Mas teve vários momentos, principalmente aquele momento de você ter chegado aqui em São Paulo e aí na sua bolsa não veio, alguma coisa assim. Aí você, não, tá tudo bem. E aí quando você chegou lá na casa do seu pai também, chegando na casa do seu pai, não tinha ninguém, seus amigos... E agora você, não, gente, tá tudo bem. E assim, é emocionante ver isso. Tipo, todas as barreiras vêm, que realmente não é nada fácil. Parece que o filme tá contra você, né? Parece que o roteirista te odeia. Karina, você sabe uma Porque coisa... não é possível, gente. Você sabe uma coisa que foi muito importante, inclusive, é muito importante compartilhar com vocês? Quando meu pai estava assistindo, e aí quando chegou essa parte que eu falei isso... Sim. Que eu falei, pai... Aí eu dei um pause. Eu falei, pai, eu preciso te dizer uma coisa. Eu quero aproveitar e te falar uma coisa. Esse dia foi muito difícil para mim. Foi muito, muito difícil para mim. Sabe o que ele respondeu? Eu não esperava a resposta dele. E foi bom, foi libertador para mim. Eu imagino. Porque eu precisava saber que eu não estava errada, assim, que eu não estava tirando coisas ou criando coisas. Ele falou assim, foi muito difícil para mim também. Então, o que acontece? Quando ele disse essa frase, ele confirmou, validou o que eu sabia, já sabia. Sim. Mas aqui no fundo você queria dizer assim, tomara que não seja isso. Foi um engano. Mas foi importante quando ele disse, ele disse, foi muito difícil para mim também. Saber que eu fui permissivo que isso acontecesse. Mas, tudo bem. Agora, eu queria aproveitar, nós gostaríamos de aproveitar esse momento, agora esses momentos posteriores aqui, estamos caminhando para o final, mas ainda falta um pouco. Sim. Que é assim, as pessoas que querem conhecer um pouco melhor a história anterior da Thaís precisam assistir o episódio anterior, até para instigar mesmo, né? Esse acesso. Mas agora,
eu queria que você contasse pra gente, fugindo um pouco do roteiro aqui, a roteirista aqui do programa vai chamar minha atenção depois. Imagina! Mas é que assim, a gente falou sobre toda essa trajetória, sobre as lutas, as dificuldades, o choro, o sofrimento, as batalhas para a Thaís chegar onde a Thaís está aqui hoje. Tinha uma pergunta que você já respondeu aqui, que era sobre um trabalho que te marcou muito, e sem dúvida nenhuma foi o Itaú. Sem né? dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Aí nós gostaríamos de saber agora, assim, ó, o que a Thaís está fazendo agora e de que maneira que as pessoas podem se conectar com a Thaís agora? O que a Thaís está fazendo agora? Quem é a Thaís? Quem é a profissional Thaís agora? Fala pra gente. Que excelente pergunta. Até porque se conecta quando você diz assim, ó, qual foi o momento mais marcante para mim? Sem dúvida foi o Itaú. Porque eu tenho consciência também, meninas, Karina e Kátia, que o Itaú foi a porta que mudou a minha vida. Né? Que eu aproveitei todas as oportunidades. Então, durante toda essa transição de caixa até gerente geral, chegar na gerente geral, para mim, foi o maior ápice assim, de sucesso para mim, dentro do Itaú. Do qual eu fui muito feliz. Eu fui feliz fazendo tudo lá dentro. Tudo. Tudo que eu fiz dentro da instituição, eu dei o meu coração, eu dei a minha ética, eu dei os meus valores, muito pautado nos valores do Itaú. Então, construí, sim, grandes amigos. Fui muito bom e com um trabalho, prestando meu serviço aos clientes, que eu também sempre valorizava muito isso. E também eu não me via fora dele, tá? Eu não me via. Eu me via... A sensação que a gente tem é que você vai ficar lá até o fim. Mas essas buscas de autoconhecimento começou a fazer também uma mudança de mindset em mim, de dentro para fora. Começou a me trazer assim, tá, até onde vai? Eu preciso estar pronta, porque se as portas se fecham, a Thaís não pode sofrer o que a Thaís já sofreu lá atrás. A Thaís tem que estar mais preparada. A Thaís tem que estar preparada para o mercado. A Thaís tem que estar preparada para viver novas coisas. E a primeira pergunta que me fizeram quando eu saí do Itaú, a primeira pergunta, você vai para qual banco? Primeira pergunta que fizeram para mim, gente. E aí foi interessante que eu olhei assim, conversando com a minha esposa, eu falei, amor, eu não quero banco. Eu não quero ir para banco agora. Eu não quero. Eu quero me conectar com algo que está dentro do meu propósito, sabe? Que me dá prazer de fazer. E não que não dava. Sim, mas veja, sim. dentro do que eu fazia, o que eu estava fazendo? Desenvolvendo pessoas. Eu estava trabalhando com o quê? Gestão, comercial, resultado, prestador de serviço. Então, eu me preparei. Eu me preparei, porque a minha busca de autoconhecimento me trouxe para aqui onde eu estou hoje. Então, depois que eu saí do Itaú, eu fiz uma mudança assim, gente, uau, né? Que foi do extremo ao extremo. Então, hoje a Thaís está trabalhando só com desenvolvimento. Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas e empresas, entregando soluções. Né? Então, isso, para mim, está sendo... Eu estou vivendo um momento na minha carreira de muita satisfação. Porque eu realmente me sinto realizada fazendo o que eu estou fazendo. E por quê? Porque se conecta com o que eu acredito. É transformar a vida das pessoas. Sim. Olha só, através não só da minha história, através das minhas experiências e através, obviamente, de metodologias que ajudam a entregar isso. Então, tá tudo ligado, tá tudo muito conectado. Porque dentro de uma conexão com os nossos clientes, numa conversa, quando a gente vai conversar para levantar um diagnóstico de como que o nosso cliente está, qual é o momento atual que ele está, como que ele se vê lá atrás. Quando você se vê lá na frente, quando você está se conectando com o cliente, Karina, as pessoas, você percebe as pessoas num lugar e que na hora, Karina, eu olho assim para aquela pessoa, só que eu não posso falar. Eu não posso, porque eu tenho que deixar que a pessoa... Eu preciso te ajudar com que você fale, com que você tenha esse insight, perceba que onde você está é o lugar que você está te colocando. Não é ninguém, não é a empresa, não é o teu gerente, não é o teu diretor, é você. Sim. Você é responsável dos resultados que você tem hoje. E aí, Thaís, essas pessoas que estão escutando a gente agora aqui, né? Nossos fiéis ouvintes ou telespectadores, assim que fala no YouTube. Que vai assistir, né? Essas pessoas que assistem a gente aqui, com certeza existem outras mulheres que estão se inspirando. A gente não só imagina, a gente sabe, né? Porque nós temos conversado com as pessoas, a gente escuta isso. Se essas pessoas quiserem te encontrar para ter acesso a essas metodologias, de repente tem um empresário nos ouvindo, tem uma pessoa física, uma mulher que está falando, olha, estou num momento da minha carreira
que eu estou muito confusa, que eu não me sinto preparada, eu preciso mudar o meu mindset, eu preciso de acessar metodologias para transformar mesmo as minhas habilidades e a minha personalidade, meu autoconhecimento. Como é que essas pessoas acessam a Thaís? Olha, vocês vão me encontrar no Instagram, Thaís Araújo. Também tô no meu telefone. Posso passar aqui? Com certeza. Tá. A gente vai colocar depois aqui também. Isso, DDD 11 9 80 31 38 11. Tá? Então, vocês me encontram e será um prazer poder conversar com vocês, entender o momento que vocês estão e, com certeza, de acordo com aquilo que realmente eu posso entregar, a gente vai passar a melhor solução para você. Tá certo, Thaís. Maravilhosa, né? Vamos colocar aqui. Exatamente. Para as pessoas acessarem a Thaís. Estamos caminhando aqui para os nossos finalmente. Sempre é muito triste. O final é sempre triste, né? Infelizmente. Já fica aquele gostinho de um próximo episódio, né, Karina? Toda vez que a Não, gente chamar tem. a Thaís daqui a pouco para a bancada. Né? É verdade. Ela entrevistar também alguém. Verdade. Para finalizar, para fechar com chave de ouro, assim, da outra vez, a Thaís deixou uma puta mensagem ali no final, né? Foi maravilhoso. A gente pegou esse corte, colocou no Instagram, até o nosso editor. Ele que fez, na verdade, né? Falou, nossa, olha isso, olha esse momento, né? Que a Thaís parou, olhou para a câmera e falou. Então, hoje, eu acho que ficamos muito ali na sua carreira profissional, no seu momento profissional. E agora? Então, você pode falar com outras mulheres que estão passando por esse mesmo momento, que talvez você passou lá na escola da família, de chorar de cansaço, de estar fazendo cartinha para poder estudar, sabe? De estar ali naquele momento do Itaú, que você chegou e olhou e falou, nossa, esse lugar parece que não é para mim, mas não desistiu. Então, o que você falaria para uma mulher que está em algum desses momentos, né? Ai... é prazeroso isso. Não, eu Sim. gosto de compartilhar. Eu diria para vocês hoje assim, ó, respira. Tá tudo bem mesmo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa disso. O que você precisa é, se você cair, você precisa levantar. E você levanta e você continua e não para. Porque acredite, o mundo ele dá as voltas que precisa dar para te colocar no lugar certo que você precisa estar. Mas para isso você precisa fazer movimentos que te levam até esse lugar. E o mais importante, você não é o que a vida fez com você, você é o que Deus está transformando em você. Maravilhoso. Gente, depois dessa mensagem a pessoa termina até com o coração quentinho, né? Fica até mais tranquilo, né? Tudo fica bem. Ai, gente. Tá aí. Muito obrigada por mais uma vez ter dividido com a gente aqui a sua história, mais esse pedaço da sua história. A gente espera que você alcance muitos sucessos, né, Cá? Contribuiu muito com o nosso podcast e sempre que você quiser, as portas estão abertas para você. A gente pode fazer um quadro. Quadro. Um quadro com a Thaís. Bate-papo com Thaís. Se eu fosse vocês, eu não deixava esse convite aberto. Tá aberto. Kátia e Karina, vocês já viram como eu sou, eu não desisto. Ela não desiste desiste, mesmo. não De desiste. frente com Thaís. Ai, gente, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Que prazer, e de verdade, é muito, muito... Tenho muita gratidão pela oportunidade que vocês duas me deram de poder compartilhar e, principalmente, de poder, de alguma forma, seja com uma simples palavra, poder contribuir e transformar a vida de outras pessoas. Sim. Esse é o meu maior legado que eu quero deixar. E tem deixado, Thaís. Sim. É que você continue sendo essa pessoa que inspira. Não porque você fala. Você fala bonito, você fala com eloquência, você fala com fervor. E isso é claro que impacta muito. Mas só que acima disso, além de tudo isso, para além de tudo isso, tem a questão da vivência, do exemplo, do legado mesmo, que crava na mentalidade das pessoas, na mente das pessoas, não na mentalidade. Que as pessoas nunca vão esquecer como elas foram tratadas por você, a maneira com que você as instruiu. E eu falo isso por experiência própria, né? Nós convivemos durante um tempo. A Thaís, de uma forma não indireta, mas não tão direta assim, foi instrutora, né, nesse processo de desenvolvimento. Sim. E foi extremamente marcante. É interessante que meu marido falava assim, meu marido foi no último momento, né? Uhum. E ele falava assim, a sua chefe é ela, né? É tipo, quem está instruindo é ela, não. Aí eu falei, amor, essa é a Thaís, é do podcast. A Thaís, ela tá assim, tá se formando. Não sei se você já é trainee, né? A Thaís tá lá. Já estou no caminho, tá já. Em vias dele, maravilhosa. Por isso que eu te falei, você viu como avança, ó? Sim. Ó os processos. Só depende de você. Você sabe, Thaís, para finalizar mesmo aqui hoje, eu encontrei uma pessoa que eu indiquei pro curso, né? E eu encontrei essa pessoa hoje, e ela falando, dando vários insights do que ela aprendeu e tal. E aí eu falei para ela, mas quem são os seus trainees? Ela falou assim, é fulano e a Thaís. Falei, a Thaís ela é. A Thaís é maravilhosa. Falei, que legal, ela é mesmo. Que bom que isso. Enfim, legal. É um prazer te ter aqui, é um prazer ouvir você.
As suas histórias nos inspiram muito. E sim, essa porta está sempre aberta para você, a nossa porta, a porta da nossa vida. E é isso. Um beijo, Thaís. Um beijo todo mundo. Isso, obrigada. Nos encontramos aqui. Até Até a próxima, então. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.